Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar sobre a questão da vaga na Copa do Brasil. Já tem uma discussão muito grande, assim, e muitas dúvidas também. A gente fez um vídeo falando sobre isso aqui no canal, quando saiu a nova decisão da CBF com relação às vagas da Copa do Brasil. Mas, agora com o Santos chegando aí nessa fase final da fase de grupos do Campeonato Paulista, volta muito essa dúvida. O Santos vai para a Copa do Brasil do ano que vem? Não vai? Se tiver eliminado dessa Copa do Brasil, já está fora automaticamente? O que acontece com o Santos? Então é disso que nós vamos falar hoje. Vamos ver se o Santos tem chances de se classificar para a Copa do Brasil, quais são essas chances e se elas continuam existindo, mesmo que o Santos não se classifique para o mata-mata da Copa do Brasil ou do Campeonato Paulista ou para as próximas fases do Campeonato Paulista. Então é disso que falaremos hoje. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e comente aí a sua expectativa com relação ao Santos participar ou não da Copa do Brasil no ano que vem. Então, a gente lembra, né? A CBF mudou a questão das vagas da Copa do Brasil e em um assunto que interfere diretamente ao Santos, principalmente ao Santos dos 2 últimos anos, já que a CBF antes considerava 10 vagas para o ranking nacional de clubes e parou de considerá-la a partir desse ano para a Copa do Brasil do ano que vem. Na prática, isso significa que os times passam a depender muito mais do Campeonato Paulista para se classificar e as federações estaduais precisam privilegiar aí os seus estaduais para que eles, enfim, ganhem mais valor, né? E com essa situação, o Santos, que nos 2 últimos anos não se classificou para o mata-mata, para a fase final, estaria de fora das 2 últimas Copas do Brasil, a desse ano e a do ano anterior. Mas até o começo desse ano, os 10 melhores clubes pelo ranking nacional que não tivessem vaga pelos campeonatos paulistas ou pela Libertadores estavam classificados por este ranking. E foi como o Santos conseguiu as 2 vezes. Nesse ano, inclusive, o Santos se classificou para 2023 como o melhor posicionado do ranking sem ter a vaga por nenhum outro meio. Então o Santos acaba tirando a vaga, por exemplo, de algum time que estivesse abaixo do Santos. Para vocês terem uma ideia de como que funciona esse ranking, ele é baseado no número de vitórias, número de pontos que são feitos, de acordo com a importância do campeonato. Então, vitórias contra times da Série A dão mais pontos, Campeonato Paulista, por ser um campeonato mais forte, também dá mais pontos. E aí, você tinha esse ranking, um parâmetro para tirar 10 classificados para a Copa do Brasil. Os que não tivessem ido tão bem nos estaduais e nem conseguido vagas pelo Campeonato Brasileiro ou pela própria Copa do Brasil. Só para dar um exemplo de como isso funciona, em algum momento eu estava acompanhando o Paraná Clube e eu vi um vídeo assim, como o Paraná ainda pode ir para a Copa do Brasil do ano que vem. Para quem não sabe, o Paraná Clube foi rebaixado da primeira divisão do Campeonato Paranaense e estava na Série D, jogou a Série D, mas não chegou na classificação para a Série C. E a Série D classifica basicamente pelos campeonatos estaduais, de modo que o Paraná não ia ter competição, não tem competição, né, efetivamente, nacional pelos próximos anos, pelo menos até os próximos 2 anos. E aí existia uma pequena chance do Paraná disputar essa Copa do Brasil de agora, de 2023, pelo ranking nacional. Só que para isso precisava que todos os times que não tivessem vaga via estadual, ou via federações, ou via outros campeonatos como o brasileiro, tivessem essas vagas para que o Paraná conseguisse então se classificar. Por exemplo, assim, o caso do Santos era o primeiro do ranking. Acho que o Paraná estava em 18º, sexto, não sei. Mas ele precisava assim, que vários times se classificassem. Então, o Santos tinha que ter ido para a Libertadores. O Sport, não, acho que o Ceará tinha que ter classificado para a Libertadores. O Sport ou o Bahia tinha que ter sido campeão da Série B, porque o campeão da Série B ganha essa vaga diretamente. E aí tinha que ter um monte de coisa que acontecesse para o Paraná não classificar. Obviamente não classificou. Mas é só para exemplificar que o ranking funcionava desse jeito. Então ele dava vagas independente da federação que o time fizesse parte.
esse ano mudou. O, a CBF passou a privilegiar só as federações, deixando a critério delas. E aí, no caso da Federação Paulista, que é a federação que tem mais vagas, que tem 6 vagas, acho que junto com o Rio de Janeiro, isso também é medido pelo ranking, inclusive, né? Quais federações têm mais vagas na Copa do Brasil. O, o estadual, a Federação Paulista, né, passou a contar com 6 vagas, sendo que 3 deveriam ser pelo campeonato estadual, obrigatoriamente, e as outras 3 podem ser por outros campeonatos, desde que fossem organizados pela própria federação. A Federação Paulista decidiu que as 5 dessas 6 vagas seriam via Campeonato Paulista e uma pela Copa Paulista, que eu já vou falar daqui a pouco. De modo que o Santos precisa, pelo menos, para ter garantido com toda certeza a vaga na Copa do Brasil, depois que acabar o Campeonato Paulista, ficar em quinto. O Campeonato Paulista, que tem quartas de final, semifinal e final, significa que você teria que ser ou semifinalista ou o melhor dos times eliminados nas quartas de final. Então, esse seria o jeito, porque eu acho que a Federação Paulista continua contando os pontos para fins de classificação mais para frente, até para ver quem que joga em casa, quem não joga em casa. No caso, o Santos não consegue ficar não consegue ser o melhor eliminado das quartas de final. Por quê? Porque no grupo do Palmeiras tem o Palmeiras com 27 pontos, que é o líder do campeonato na classificação geral, e o segundo colocado também está no grupo do Palmeiras, que é o São Bernardo. Forçosamente, o que for eliminado do duelo, eles já estão classificados, claro, em primeiro e segundo, e o que for eliminado desse confronto vai conseguir a vaga da Copa do Brasil como o quinto colocado. Então a gente já sabe o quinto colocado da competição. Ou seja, ou o Santos se classifica e passa na semifinal, vence o Bragantino, porque se o Santos classificar quer dizer que o Bragantino ficou em primeiro. Ou o Santos vence desse jeito, ou o Santos não vai ter a vaga direta depois que acabar o Campeonato Paulista. Restam chances? Sim, existem algumas outras alternativas para o Santos se classificar. Por exemplo, eu estava falando sobre a questão do Campeonato Brasileiro dar vagas. O Campeonato Brasileiro dá vagas, né? Dá 8 vagas, digamos assim, para os melhores times que estão no campeonato. Normalmente são os times que vão para a Libertadores. E o campeão da Copa do Brasil também dá uma vaga. Então, pensando assim, o caminho mais óbvio é o Santos ser campeão da Copa do Brasil, tem a vaga garantida como campeão, vai para a Libertadores, tá tudo certo. Né? Poderia ficar muito baixo na tabela, que mesmo assim teria a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem e para a Libertadores do ano que vem. Opção muito difícil, né? A gente sabe que é complicado vencer a Copa do Brasil. Então, olhando para o Campeonato Brasileiro, o que é que precisaria acontecer? O Santos teria que ficar na zona de classificação para a Libertadores, que normalmente aumenta. Nos últimos anos tem sido 8. No ano que acho que o Atlético foi campeão da Sul-Americana, virou 9 vagas, se eu não me engano, né? Vira aquele G9. Mas mesmo que o Santos não fosse para a Libertadores, mas ficasse em nono, o Santos teria essa vaga, possivelmente. Por quê? A Copa do Brasil, ela funciona com 80 clubes que vêm dessas outras vagas, né? A partir do ano que vem serão 80 clubes que vêm diretamente dos estaduais. Até esse ano eram 70 dos estaduais e 10 do ranking nacional, via pela qual o Santos chegou na Copa do Brasil. Mas serão 80 clubes via estaduais e 12 clubes que vêm principalmente do Campeonato Brasileiro, mas que passam naquela fase mais adiante, né? Pulam essas primeiras fases. São 9 vagas para os melhores colocados do Campeonato Brasileiro, porque eles quase sempre vão para a Libertadores, né? O nono eventualmente não vai. E aí, às vezes o oitavo também pode acontecer, né? Se um time argentino, um outro time for campeão da Libertadores. Mas enfim, de qualquer forma, eles colocam os 9 para cumprir essas 9 vagas. Então é uma do campeão da Copa do Brasil e mais 8 via Campeonato Brasileiro. E as outras 3 vagas que são do campeão da Série B, do campeão da Copa Verde, que é a competição regional que envolve times da região norte e da região centro-oeste, e o campeão da Copa do Nordeste. Esses 3 campeões têm direito a essa vaga mais para frente. Então, no caso do Vitória, por exemplo, né? O Vitória, ele novamente, muitos anos seguidos, que ele não chega no mata-mata do Baianão, do Campeonato Baiano. Foi eliminado de novo, então ele não ficou
na faixa de classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. A chance dele participar porque ele já foi eliminado na Copa do Brasil também, então a chance dele participar é sendo campeão da Série B. É o único caminho que o Vitória tem para participar da Copa do Brasil do ano que vem. Já o Santos pode ficar numa dessas posições, né? Claro, se for campeão do Campeonato Brasileiro, obviamente vai, mas também se for para Libertadores também vai, se for para pré-Libertadores também vai, e eventualmente se ele não for para Libertadores, mas ficar em nono, ele vai também. É o que aconteceu com o São Paulo. No São Paulo, graças à derrota do Santos para Fortaleza, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu a vaga para pré-Libertadores, que acho que foi só até o 8º lugar, mas o 9º lugar já deu vaga mais para frente para ele na Copa do Brasil, para esse sorteio um pouco mais para frente. Só lembrando, então, esses 80 times que entram nessa primeira fase da Copa do Brasil, que é o que o Santos fez, passando ela se tornam 40, passando ela se tornam 20. Então, após 2 fases, nós já temos 20 times que se somam aos outros 12, fechando 32, e aí a gente tem aquele chaveamento estilo mata-mata de Copa do Mundo, né? É que a Copa do Mundo é 32 e viram 16, mas enfim, já dá para dar aquele fechamento legal, só que daí tem outros sorteios mais para frente. Mas só para já termos o número certo de times que vai disputar até o final. Então, esses 12 times entram mais para frente e mesmo que não vão para Libertadores, conseguem aí essa classificação. Com essa mudança da saída do ranking nacional enquanto critério para a Copa do Brasil, o que aconteceu? A Federação Paulista, que costumava dar 3 vagas para o campeão do interior, né, aquele torneio que acho que é chamado Torneio Independência agora, mas era o Troféu do Interior, ou Torneio do Interior, ela costumava dar 3 vagas para os melhores times do interior. Por quê? Porque ela já sabia que os grandes de São Paulo, obviamente Santos incluso, ou se classificariam pelo Campeonato Brasileiro ou estariam classificados pelo ranking nacional. Então ela podia dar essa vaga para mais times, principalmente do interior do Campeonato Paulista. Então, o Santos no ano passado não se classificou, o Santos não disputa o campeonato esse torneio do interior, porque é um dos grandes, mas o Santos já ia ter a vaga pelo ranking nacional, então ele podia dar para Ponte Preta. A Ponte Preta caiu, né? Não é um bom exemplo, mas enfim, para os times que foram bem, tipo o Mirassol, que costumei bem e tal, para os times que foram bem nessa competição, né, no Campeonato Paulista, mas que não conseguiram avançar mais. Com essa mudança, não, a Federação Paulista tirou esse critério, né, essas vagas para o torneio do interior, até para poder garantir que, por exemplo, o Santos participe. Então as vagas foram todas para esse mata-mata, né, para esse formato de 5 vagas pela classificação. Mas, pelo que tudo indica, caso os times de São Paulo, supondo que o Santos não se classifique, né, ou se classifique, mas seja eliminado na primeira fase, e aí ele não vai ser o 5º colocado, supondo que o Santos ainda fica na esperança de que, ao final do Campeonato Brasileiro, times de São Paulo estejam nessa zona de classificação, né, até o 9º colocado. Por exemplo, nesse ano, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, os 3 rivais da capital, ficaram entre os 9 primeiros. Isso quer dizer que, se algo semelhante acontecer esse ano, de 2023, e caso o Santos não consiga aí se classificar nas quartas de final, ou ir para o mata-mata e depois classificar, o Santos, a Federação Paulista ganha 3 vagas para colocar no Campeonato Paulista. Por que é que vai ser no Campeonato Paulista? Porque é o critério que normalmente a CBF usa, e inclusive o Campeonato Mineiro teve um caso recentemente, com a Patrocinense assumindo a vaga que era do Vila Nova, que não quis assumir, e daí foi deixando para outros times e tal, acabou com a Patrocinense, mas foi isso, assim, a Federação Mineira foi passando para frente dentro da classificação. O que vai acontecer, o que poderia acontecer é isso, o Santos ficar, por exemplo, em 7º, ser eliminado, assim, não se classifica, mas aí o Bragantino se classifica, o Bragantino e o Botafogo, né, que seria o caso, não, se classifica para o mata-mata das quartas de final, perde para o Bragantino, por exemplo. Fica lá, não vai ser o 5º colocado, né, que vai ser o São Bernardo ou Palmeiras, possivelmente o São Bernardo, mas também não vai ser o 8º. Então ele precisa que pelo menos 2 times de São Paulo, que estão nesse grupo aí dos 4 melhores, fiquem no Campeonato Brasileiro entre os 9 primeiros colocados,
passando assim mais 2 vagas para a Federação Paulista, e aí o Santos conseguiria essa vaga na Copa do Brasil. Se o Santos não se classificar, nesse momento o Santos é 10º colocado. Vamos supor que o Santos consiga a vitória contra o Ituano domingo, mas o Botafogo também vença. E aí o Santos consiga ficar em nono, por exemplo. Na verdade, o Santos ficaria em 8º na classificação geral, mas é porque algum classificado do grupo do Corinthians vai se classificar com menos pontos que o Santos. Né? Então o Santos vai ser o oitavo, pode ser o 8º colocado geral e ainda assim ser eliminado. Se acontecer isso, o Santos precisaria que mais uma vaga passasse além das 3, né? Então precisaria que o Bragantino, por exemplo, ficasse entre os 9 primeiros. Eu espero que o Santos classifique domingo, eu espero que o Santos passe do Bragantino e tire qualquer dúvida com relação a isso. Mas são possibilidades, incluindo essa dos times à frente do Santos irem cedendo vagas para os que estão mais atrás no Campeonato Paulista via boas colocações no Campeonato Brasileiro. Então o Santos pode se classificar pelo Paulista diretamente, pode se classificar sendo campeão da Copa do Brasil, pode se classificar sendo bem colocado no Campeonato Brasileiro e pode se classificar pelo Paulista indiretamente se ele não conseguir a classificação direta, mas se os outros times à frente dele se classificarem bem no Campeonato Brasileiro. E tem mais um jeito do Santos se classificar na Copa do Brasil, esse é bem improvável, mas pode acontecer também, que é a Copa Paulista. A Copa Paulista, eu mencionei no começo do vídeo, é uma competição que é opcional, digamos assim, então os times decidem se querem participar ou não, mas é uma competição profissional normalmente disputada por esses times que não têm mais tabela. Então, a Portuguesa jogou a Copa Paulista, inclusive foi campeão uns 2 ou 3 anos atrás. Teve, acho que um Linense e Juventus também, que foi muito lembrado, acho que o Juventus foi campeão, assim, e é isso. Foi importante por quê? Porque a Copa Paulista manteve uma das vagas para a Copa do Brasil. Tradicionalmente, a Copa Paulista dá uma vaga para a Série D para o campeão escolher. Na verdade, assim, o campeão normalmente escolhe se ele quer a vaga na Série D ou se ele quer a vaga na Copa do Brasil. E aí a vaga que sobra é para o outro time. Normalmente, quem vence não disputa nenhuma das duas e prefere disputar a Série D porque tem um pouco mais de calendário. A menos que acontecesse uma coisa bizarra, que seria o campeão, o Santos. Porque daí, eu só tô falando assim que a outra opção seria essa, né? Tipo, o Santos organizar um time para jogar a Copa Paulista. O Santos já disputou a Copa Paulista algumas vezes, nunca foi muito bem, porque era com aquele final do time sub-23, que são aqueles jogadores que não podem mais ficar na base porque passaram dos 20 anos, mas não têm a capacidade técnica, enfim, de acordo com o clube, para jogar no time profissional. E aí eles ficavam naquele limbo. Então, o Calabres ficou um tempo nesse período. Assim. Se vocês voltarem no meu jogo, no pré-jogo contra o Água Santa, eu falei sobre uma derrota que o Santos teve para o Água Santa na Copa Paulista. E a escalação é absolutamente bizarra. Assim, são jogadores que a gente nunca ouviu falar. Mas esse era o time sub-23 que jogava a Copa Paulista e até por isso ia normalmente muito mal. A outra opção seria o Santos, caso o Santos não consiga essas vagas pelo Campeonato Paulista, teria também a opção de disputar a sério a Copa Paulista, colocar alguns jogadores do profissional mesmo. É que é ruim, porque você vai disputar contra outros times que estão jogando muito sério e eventualmente você pode ter contusões e tal. E as datas são próximas dos jogos do Brasileiro, né? Normalmente são no fim de semana e pelo menos o mata-mata é no fim de semana e aí o Santos também está sempre jogando no fim de semana e conflitar as datas. Mas a opção seria essa, o Santos participar a sério da Copa Paulista ou vencer, e aí poder escolher a Copa do Brasil, já que já está uma vaga na Série A, esperamos, ou ficar em segundo, chegar na final pelo menos, e o outro time escolher a Série D. Que é o que normalmente acontece, né? Só se o outro time já tivesse a vaga na Série D e aí pegasse a Copa do Brasil, mas é meio raro isso acontecer. Normalmente quem está na Série D já tem a vaga na Copa do Brasil, no caso dos times paulistas, né? Que os times paulistas que conseguem aí disputar a Série D são os que já têm uma colocação melhor. Então, em suma, é isso. Essas são as possibilidades do Santos de conseguir a vaga na Copa do Brasil. Não estou falando aqui que é fácil, mas não é a tragédia que parece ser caso o Santos não se classifique para a semifinal, por exemplo. Assim. Existe bastante possibilidade.
Só que fica aquela situação incômoda do Santos ficar torcendo para rival, ou ter que jogar Copa Paulista, enfim, porque vencer a Copa do Brasil é algo bastante complicado. Mas não é impossível do Santos jogar a Copa do Brasil do ano que vem, mesmo que não chegue na semifinal do Campeonato Paulista. Só que tem aí essas condicionantes. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixa um like, compartilha e comente a sua expectativa para o Santos jogar ou não a Copa do Brasil do ano que vem. Muito obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles, um abraço.